As características e condições da vivência dialógica, né, as características e condições do dialógico, decorrem em específico de que a vivência dialógica é uma característica constituinte do ontológico, da vivência ontológica, da vivência fenomenológico-existencial. Né? Intrinsecamente, a vivência fenomenológico-existencial é dialógica. Ela é anterior à dicotomia sujeito e objeto. Ela é pré-reflexiva, portanto. Né? Então, não se dá na dicotomia sujeito e objeto, na contemplação que um sujeito faz de um objeto. Né? A vivência ontológica, em específico, com sua característica dialógica, né, se dá no modo de sermos da ação, que é anterior à dicotomia sujeito e objeto. O ator, a condição do ator, a condição da ação, é anterior à dicotomia sujeito e objeto. Né? E o dialógico, eminentemente, é uma característica da ação, enquanto vivência ontológica, fenomenológica existencial. Não obstante, não estejamos no modo de sermos da dicotomia sujeito e objeto, no modo de sermos dialógico, no modo de sermos ontológico, fenomenológico existencial, né? No modo ontológico de sermos, no modo fenomenológico, nós nos relacionamos intrinsecamente com uma alteridade, com um tu, que, em específico, é uma outridade absoluta, é uma alteridade absoluta. E, sobretudo, não é um objeto. Porque na relação eu-tu, o eu é a ação, o tu é a ação, é desdobramento de possibilidades, o eu-tu é a ação, é desdobramento de possibilidades. Então, a vivência ontológica é uma característica da vivência fenomenológica existencial, que é a vivência fenomenológica existencial da ação, que é pré-reflexiva. Né? E, como tal, a vivência ontológica tem as características da vivência fenomenológica, da vivência ontológica. Né? O dialógico, enquanto intrínseco à vivência fenomenológica, né? O dialógico contém as características da vivência fenomenológica. Né? Ou seja, né? Em específico, como nós estamos falando, o dialógico não é da ordem da dicotomia sujeito e objeto. Não é reflexivo, portanto. Não é teorético, portanto. Né? Porque o teorético é a contemplação que um sujeito faz de um objeto. No modo ontológico de sermos, no modo fenomenológico existencial, no modo dialógico de sermos, nós somos anteriormente à vivência da dicotomia sujeito e objeto, enquanto atores, enquanto ação. Né? Então, a ação é pré-reflexiva. Né? Então, a vivência fenomenológica, enquanto característica da vivência dialógica, é pré-reflexiva e não se dá no âmbito da dicotomia sujeito e objeto, mas da relação eu-tu. Que tudo que não é, tudo que a relação eu-tu não é dicotomia sujeito e objeto. A vivência dialógica, enquanto vivência fenomenológica, não se dá no âmbito da causalidade. A causalidade não vigora no âmbito do dialógico. Né? A vivência dialógica não se dá no eixo das causas e dos efeitos. Ela é não causal. É desdobramento de possibilidades, ação que é não causal. A vivência dialógica, enquanto vivência fenomenológica existencial, não é da ordem da arbitrariedade. Né? Não é da ordem da decisão e do controle arbitrário. A vivência dialógica, enquanto vivência fenomenológica existencial, é espontânea e não deliberada, e não arbitrária. Né?
o modo fenomenológico existencial de nós sermos, enquanto modo de sermos ontológico, fenomenológico existencial, né, compreensivo, implicativo, gestaltificativo, né, a vivência dialógica não é da esfera da utilidade, não é da esfera dos úteis, né, é da esfera poética da ação, que é uma vivência espontânea, pré-reflexiva, não objetiva, portanto, e que não é factível enquanto uso, enquanto útil e enquanto utilidade. O poético, o produtivo, não é da ordem da utilidade. O gestaltificativo, como característica do fenomenológico, não é da ordem da utilidade, não é da ordem dos úteis, dos usos e da utilidade. Em particular, porque não existe objeto, né? A vivência fenomenológica, a vivência dialógica, não contém a condição do objeto, né? De modo que a vivência fenomenológica existencial dialógica, a vivência gestaltificativa dialógica, não é da ordem dos úteis e das utilidades, né? Não é pragmática, portanto. Em específico, não é pragmático. Aquilo que é pragmático é avaliado segundo o seu caráter prático. Pragma, né? A pragma é o caráter prático, né, de um determinado objeto, né? E o prático é aquilo que é útil, né? A vivência fenomenológico-existencial, a vivência dialógica, não é útil, não é da esfera da utilidade, porque é da esfera do produtivo, é da esfera do poético, é da esfera da ação, é da esfera da atualização de possibilidades, né? E tudo isso não é da esfera da utilidade, não é da esfera do pragmático. É uma bobagem querer achar que a vivência gestaltificativa, que a vivência fenomenológica é pragmática. Em específico, não é. O dialógico não é da ordem da pragmática, não é da ordem da utilidade, não é da ordem da prática, né? E ainda como característica do dialógico, enquanto dimensão da vivência fenomenológica, né, o dialógico não é da esfera da realidade, né, mas antes é da esfera do desdobramento da possibilidade. Possibilidade e realidade não são o mesmo modo de sermos. A realidade se constitui quando a possibilidade se desdobra como ação, e depois de desdobrada a possibilidade como ação, aí se constitui a realidade. O desdobramento da possibilidade, poderíamos dizer assim, é realização, mas não realidade, né? Então, o dialógico, enquanto característica do fenomenológico, em específico não é realidade, mas é possibilidade em desdobramento, que é o que nós chamamos de ação. O dialógico é da ordem da ação. Toda vivência dialógica, toda vivência eu-tu, é toda ela ação. É toda ela vivência do desdobramento de possibilidades. O dialógico é da ordem da ação, da vivência do desdobramento de possibilidades, e não da ordem da realidade. Isso nos remete, em específico, né, para as características do dialógico, né? O dialógico tem como condições essas que nós acabamos de falar. O dialógico é pré-reflexivo, enquanto vivência fenomenológica. O dialógico não é da ordem da causalidade. O dialógico não é arbitrário. O dialógico não é pragmático, não é prático, não é útil, né? O dialógico não é da ordem da realidade, mas da ordem da poética e da ação, do desdobramento de possibilidades, né? Então, com essas características, ou com essas condições, o dialógico tem características muito peculiares, né? Enquanto vivência fenomenológica, o dialógico é ação,
é desdobramento de possibilidades, né? E por isso o dialógico é movimento. A vivência dialógica é vivência de processo, é vivência de movimento, de moção, né? Enquanto o modo de sermos da moção, que é o modo fenomenológico existencial, o dialógico é da ordem do modo de sermos da emoção. Como fenomenológico existencial, o modo dialógico de sermos é o modo de sermos que os gregos chamavam de modo de sermos da sensibilidade emocionada, né? É o único modo de sermos da emoção. É o modo ontológico, fenomenológico existencial, do qual o dialógico é característica fundamental, né? O modo de sermos dialógico, enquanto o modo de sermos fenomenológico existencial, em específico, é o modo de sermos da cognição, é o modo de sermos do conhecimento, é o modo de sermos, mais especificamente, do conhecer, né? O conhecer é a cognição, né? A cognição, em específico, é a compreensão. O modo dialógico de sermos, enquanto dimensão do modo fenomenológico existencial, é o modo de sermos da compreensão. É o modo de sermos da cognição compreensiva. É o modo de sermos da cognição implicativa e compreensiva. O modo de sermos da compreensão. O modo de sermos, em específico, da cognição, enquanto modo fenomenológico existencial de nós sermos. O modo dialógico de nós sermos, né, em específico, enquanto atualização de possibilidades, enquanto ação, é o modo de sermos da criação. Dialógica, eminentemente, é criar enquanto agir. É criar enquanto atualização de possibilidades, né? Então, o modo fenomenológico existencial de nós sermos, que tem como característica o dialógico, a relação eu-tu, é eminentemente o modo de sermos da criação. E enquanto modo de sermos da criação, o fenomenológico existencial e dialógico é o modo de sermos da superação. E cumpre o que Nietzsche constatou, por exemplo, quando ele dizia: e eis o que segredou-me a existência. Eu sou aquilo que se autossupera indefinidamente, né? Esse processo de superação indefinida da vida, né, em particular, é a superação que é possível enquanto atualização de possibilidades do modo fenomenológico existencial de nós sermos. A dialógica, enquanto característica do modo fenomenológico existencial de nós sermos, é, em específico, superação, né? E ainda é uma característica muito importante do modo fenomenológico existencial de nós sermos, e que é característica da vivência dialógica, enquanto fenomenológica, é o poder de regeneração contínua que está contida no modo fenomenológico existencial de nós sermos, e que está contida no modo dialógico de nós sermos, que está contida na vivência dialógica. A vivência dialógica, em específico, é regeneração, né? De um modo muito particular e importante, né? Porque a vivência do modo fenomenológico existencial é a vivência do brotamento de forças, do retorno de forças que são as possibilidades, né? As possibilidades retornam eternamente, como dizia Nietzsche, mas retornam no modo fenomenológico existencial e dialógico de sermos. Então, a vivência dialógica, enquanto vivência fenomenológica existencial, é eminentemente regeneração, né? A regeneração existencial dá-se enquanto dialógica, dá-se enquanto vivência da emergência e do desdobramento de forças
que são as possibilidades que retornam, que emergem enquanto uma superabundância de forças de vida, né? E, em específico, isso é o que é a regeneração em termos existenciais e a saúde em termos existenciais. O dialógico, fenomenológico existencial é o modo de sermos da regeneração. É um modo de sermos no qual se dá o eterno retorno das forças de vida enquanto superabundância de forças de vida, o que é, em específico, o modo de sermos da grande saúde, da saúde existencial de que falava Nietzsche.